Por falar em heavy metal, né? A Sim. gente tem o presidente mais heavy metal aí da história, que é o Javier Milei, que a pesquisa está destacando ele como presidente sul-americano com melhor avaliação em junho. Né? Uma pesquisa da CB Consultoria, a empresa de estudo social e projeção de cenários eleitorais, mostra que o presidente da Argentina, Javier Milei, se destacou como o presidente sul-americano mais bem avaliado em junho. O estudo revela que a reputação do libertário subiu de 54,8% para 55,7% em junho, né, com desaprovação de 41,9%. O levantamento real, ou seja, só tem quem ama e quem odeia, né? Não tem meio termo. O levantamento realizado entre os dias 11 e 15 de junho, com 12.341 entrevistados, é uma boa amostragem, tem um nível de confiança de 95% e uma margem de erro entre 2% e 3% para mais ou para menos. A margem de apoio ao ditador venezuelano Nicolás Maduro caiu, mas a pergunta né, qual é a validade de uma entrevista feita na Venezuela sobre o Maduro? Tem. Enfim, com a arma na cabeça. Totalmente desconsiderável esses dados. Mas mesmo assim, a desaprovação dele é grande, mas na real deve ser muito maior. Essa queda ocorre aí durante o período em que o país vive a corrida eleitoral, né, que vai ser aí realizada em 28 de julho. Mas enfim, né, eleições na Venezuela também não são algo... Pelo amor de Deus, né? Credível, né? Não, é um teatrinho, né? É um teatro de sombras. E o Milei, né? Me parece que o Milei, além de estar em primeiro lugar no coração do povo argentino, eu tenho a sensação que o Milei parece que, dizem os boatos, momento fofoca BSM, né? Diz que ele está em primeiro lugar também no coração de Giorgia Meloni, né? Que é solteira. Como ele. Pois é. Entende? Tiveram um momento romântico, né? Rapaz do momento, céu. Assim, de flerte, mais do que flerte, né? A Meloni era só sorrisos e alegrias, né? Cumprimentando o Milei. Em comparação, isso foi agora durante o G7, que foi sediado na Itália, e alguns países que não são parte do G7 foram convidados, como foi o caso do Brasil, Argentina, Índia também. E a Meloni, que é extremamente educada, não é? Cumprimentou todos os líderes ali com alguma simpatia. Ela foi um pouco mais simpática com o Rishi Sunak, o primeiro-ministro britânico, que também tem tendências um pouco mais à direita, né? Conversaram melhor. Digamos que os patinhos feios da história, a coisa ficou feia para o Macron, né? Que, enfim, quando foi cumprimentar a Meloni olhou secamente e friamente para o Macron, ele insistiu e pegou a mãozinha dela para tentar dar um beijo. E se vocês, enfim, procurem aí pela internet, não sei se a gente tem um vídeo aqui. O olhar dela, assim, é fulminante. Ela dá uma limpadinha na mão, assim, depois que o Macron beija a mão dela, ela faz uma cara de tipo, puta merda. E o Lula, né? assim, o Lula chegou querendo abraçar. Ela pegou, estendeu a mão. Ele foi querer abraçar e ela afastou. Pá, deu assim 2 patadinhas de leve. De leve, assim, se afastou. Saiu assim. Né? E fez tipo assim, toca o teu caminho, até deu vai um sorriso para ele e tal, tentou assim. Mas aquele sorriso assim. Mas assim. E aí tem aquela cena, aquela foto que virou meme no mundo inteiro, né? Que é o Lula falando todo empolgado e ela olhando pro Lula com a cara assim de uma mistura de tédio com nojo, com os braços cruzados e batendo a pontinha do pé, como quem diz, esse negócio não vai acabar logo. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Já com o Macron foi só alegrias, abraços e tudo mais. Com o Milei, né? Com o Milei. O Milei, perdão. O Macron, eu só queria observar que o Macron, a Giorgia Meloni ficou muito furiosa com o Macron, porque ele insistiu em colocar, tentou colocar a defesa do aborto no documento final do G7, sendo que foi feito em território italiano, meu Deus. E ela completamente... A Meloni é completamente pró-vida, totalmente contra aborto. Então, e aí ela achou aquilo um desrespeito e publicamente falou, o senhor Macron vem fazer campanha aqui, quer fazer campanha aqui
Não, ela deu um esporro no Macron mesmo, assim, na frente da imprensa. Foi muito contundente. Deu o recado mesmo para o Macron. Agora, em relação... E, aliás, a Meloni que está com tudo, né? Porque agora o partido dela levou a maior parte dos votos dentro da Itália para as eleições do Europarlamento, né? Está muito forte. Está muito forte. Muito forte. Mas o Milei tem o seguinte, né? Nós temos que considerar o seguinte: ele não tem um ano de governo ainda. Não. Né? E nós temos que considerar que essas medidas que ele está fazendo, de abertura da economia, de dar um choque liberal, né, na economia, choque de liberalismo na economia argentina, né? Isso, no começo, sempre é muito amargo. Né? As medidas são amargas. Sim. Né? Cortar gastos, austeridade fiscal, tudo isso é amargo. Demora também. Então, é admirável que ele tenha esse índice, né, de aprovação de 55%, né, num país que é tão dividido quanto a Argentina, né, que você tem um peronismo ainda entranhado na alma das pessoas, né, mesmo com essas medidas, que são medidas amargas, né, ele mantém a popularidade, que é uma coisa incrível, né? Ele conseguiu agora baixar a inflação. Ele está conseguindo trazer isso em forma de realidade, né? Não só em forma de números e discursos. Baixar, né? Os índices de inflação, gente. E não estamos falando de uma inflação europeia, né? Estamos falando de uma inflação argentina, que era uma coisa assim... Meu Deus, lembrava aquele período... Nível Sarney. Lembrava aquele período do Brasil nos anos 80, início dos anos 90. Inflação nível Sarney. Então, essa inflação nível Sarney, que é uma coisa desastrosa, porque, cara, inflação é como câncer. Não tem inflação boa. Não tem inflação boa. Não tem inflação boa, entendeu? Quando o sujeito ele está diminuindo a inflação, ele está reduzindo o tamanho do tumor. Ele está combatendo, e é difícil. Você combater o câncer, né? É uma luta. A quimioterapia é uma luta, né? É terrível, né? É um momento terrível. Você combater o câncer. A mesma coisa, a mesma analogia pode ser feita pode ser usada para a inflação. É como a luta com o câncer. É terrível. Inflação significa fome. Significa... menos comida na mesa do trabalhador. É isso. É simplesmente isso. Significa morte. Inflação, em um nível mais alto, significa morte. Quando existe uma hiperinflação, sociedade hiperinflacionada, eu já vivi uma sociedade hiperinflacionada. Foi o Brasil dos anos 80 e 90. Em 89, em 89 eu tinha 19 anos. Cara, as pessoas recebiam salário, você recebia o seu salário, é como se você recebesse um bloco de gelo ao sol do meio-dia. Você tinha que correr para o supermercado. Porque se você não corresse, se você esperasse um dia, teu dinheiro estava valendo menos, você ia comer menos. Sim. Eu era criança em 89, mas eu me recordo em 89 da necessidade que a gente teve de construir em casa uma despensa. Hoje em dia as despensas são armáriozinhos, né? No meu apartamento mesmo, a despensa é um closetzinho, é um negocinho assim, né? Na casa que eu cresci quando era criança, a despensa era um cômodo, era um quarto, porque eu lembro que meu pai recebia salário e ele tinha que comprar, a gente fala aqui o rancho, né? Não sei como é que se fala no resto do Brasil, mas a compra básica, né? Arroz, açúcar, a compra do mês, né? Os bens não perecíveis. Tinha que comprar de fardo, comprava já para 2, 3 meses, o máximo que pudesse conseguir comprar, né? Às vezes, conseguir um lugar que o arroz ainda não tinha subido de preço, se desse para comprar arroz para 2 meses, feijão para 2 meses, óleo para 2 meses, o máximo que desse, porque se deixasse para comprar um pouco hoje, um pouco no fim do mês, no final do mês, quem era assalariado não conseguia repor a despensa, não conseguia repor a geladeira. A gente morava no interior, era comum a gente juntar 2, 3, 4 famílias e comprar um boi e descarnear, ter um freezer para poder congelar para ter carne para 1, 2, 3 meses, porque o salário no final do mês não dava para comprar carne.
Meu Deus, é uma coisa... Entendeu? Então, assim, isso não era uma realidade assim de gente miserável, era uma realidade de muita gente. Assim, na verdade, não tinha meio que a classe média, era uma coisa quase que meio que inexistente. Aí assim, você pode me perguntar, mas por que nós não temos inflação no Brasil, então, se as contas públicas estão num descalabro total? Por uma única razão. Banco Central. O presidente do Banco Central é o Roberto Campos Neto. Ele está conseguindo segurar a inflação com a sua política de juros, que é terrível também, né? Política de juros, mas é o que tem que ser feito agora. Se o governo não se dispõe a reduzir os gastos públicos, isso, né? A inflação tem que ser combatida de alguma forma, tem que ser evitada de alguma forma. E é a política de juros do Banco Central. Entendeu? Mas eu tenho uma notícia para vocês, que não é boa. Em dezembro de 2024, termina o mandato do Roberto Campos Neto. E aí, meus amigos, o que é que vai acontecer? Quando o Roberto Campos Neto sair do Banco Central, quem é que vai assumir o lugar do Roberto Campos Neto? Né? E o que vai acontecer com a inflação brasileira? É isso aí. Olha, como relembrou a Priscila Ananias aqui, né? Também o fato de termos o Pokman no IBGE mascarando os números ajuda um pouco, né? É isso aí. E outro dia o Pokman saiu atacando o Haddad. Eu virei um fã do Haddad. Vamos ser moderados aqui. Eu virei assim, eu tenho uma certa compaixão do Haddad. Compaixão. Porque o Haddad é o único resquício. Cara, eu nunca pensei que isso ia acontecer. Ele é o único resquício. Eu nunca pensei que eu ia falar isso. Mas o Haddad é o último resquício de racionalidade no governo Lula. Cara, é isso. Imagina que você... Ele está apanhando mais do que sovaco de aleijado. Entendeu? Mais do que a Havaiana de gordo. Ele está sendo mais espremido que a Havaiana de gordo. Entendeu? Quando a gente fala que o Haddad, assim, é mais ou menos assim a situação que eu digo. Imagina que você está numa cela cheia de criminosos, entendeu? E a única pessoa que você pode dar a mão e pedir ajuda para sair dali, para te tirar dali de dentro, é o Hannibal Lecter. Cara, é mais ou menos incrível. Essa situação que a gente tem. É o último cara, que é o cara das taxas, né? O cara é o Taxman, né? É o cara da música dos Beatles, né? O Taxman. Cara, o Taxman é o cara mais racional do governo Lula. Isso é terrível, bicho. O Taxman é o cara mais racional do governo Lula. Tá? Tirando o Roberto Campos Neto, que não foi escolhido pelo Lula. Não foi escolhido pelo Bolsonaro. Foi escolhido pelo Bolsonaro. Tem que cumprir o mandato, mandato até o fim. Agora,